Aqui em minha frente eu tenho dois componentes distintos, tá? Onde eu tenho esse A144, que é da família do DTA 144 ou DTA da família DTA, que seriam transistores digitais, tá? DTC e DTB. Agora há um engano diante do tipo de invólucro. Esse é o invólucro SC72, tá? Então esse SC72 se assemelha com esse modelo aqui de um transistor. E como eu havia comentado, existe a família DTC também, né? Então pode ocorrer um engano. Esse aqui, ó, SC72 também, só que ele não é da família DTC. Ele é um transistor bipolar comum da 2SC1740, e irei mostrar na aferição como ele é um transistor comum, tá? Agora esse componente aqui, eu irei mostrar depois no gráfico, irei mostrar o gráfico dos dois. Esse componente aqui é um transistor digital, aonde pode ocorrer também que ele sendo do SC72, esse modelo de invólucro, se diferencia do TO92. Então o TO92 A144 vai diferenciar desse modelo SC72. O TO92 vai ser um transistor comum. Já esse aqui já é um transistor digital. Tanto a aferição dele para SMD como para esse modelo aqui vai ser semelhante, tá? Então eu irei fazer uma demonstração na parte de aferição dele, só por base, e vocês depois irão comparar também com os outros modelos na série 2SC. Outra coisa, tanto o A e o B quase seguem a mesma regra do 2SA e 2SB, que seria um PNP. E o DTC seria, e o DTC e o DTD seguem a regra do 2SC e 2SD, que seriam NPN, tá certo? Agora eu irei fazer a aferição para demonstrar para vocês o que ocorre entre a referência de um transistor bipolar comum e um dessa série digital. Vou utilizar esse PNP aqui, mas depois na sequência dentro do SkyDrive irei demonstrar também a medida do NPN, tá certo? Devido ao seu tamanho como não tem como se encaixar dentro da escala aqui do quadro para fazer a aferição, eu vou demonstrar primeiro. Ó, vou medir esse transistor da série 2SC1740. Tá? Então eu irei afastar um pouco a imagem para vocês observarem a deflexão do multímetro, escala X10, para aferir, detectar quem é base, emissor e coletor aqui. Vou utilizar como referência o ponto central primeiro como base. Vou utilizar a ponteira preta no centro e vou colocar a vermelha nos dois extremos e vamos observar se vai ocorrer uma deflexão. Não houve deflexão. Também não. Agora eu vou inverter a ponteira, botar a vermelha no centro e a preta no extremo. Onde eu obtive uma deflexão. Vou manter a ponteira preta agora para o outro extremo. Vou manter a ponteira preta no outro extremo. Não houve deflexão. Agora eu vou manter a ponteira preta à direita e vou tocar com a vermelha no outro extremo, aonde houve outra deflexão. Então eu tenho uma deflexão no centro e uma deflexão à esquerda, constatando que a direita seria a base desse transistor. Agora eu quero saber quem é emissor e coletor nesse transistor aqui. Então eu vou aumentar a escala para X10K, tá? X10K, e vou detectar agora a parte do emissor e o coletor. Como eu sei que a base é positiva, devido à ponteira preta eu estar usando multímetro analógico, então eu vou fazer a inversão. Vou colocar a ponteira vermelha na base e encostar no terminal. Aonde ocorrer a deflexão seria o emissor. Não ocorreu no centro,
e ocorreu à esquerda, uma deflexão. Para constatar, eu vou agora encostar a ponteira vermelha no centro, que seria o provável coletor, e se houver outra deflexão, então comprova-se que a esquerda é o emissor. Então, constatado. Se eu fizer a inversão aqui e houver uma condução, então existe uma fuga. Não houve deflexão. Então, constata-se que o coletor aqui é central, emissor e base. Tá certo? Esse é um transistor 2SC1740, que eu fiz a aferição agora. E comprovei que ele é um transistor NPN, sendo a base positiva, e o coletor central e emissor à esquerda, tá certo? Então é um transistor bipolar comum, como muitos podem se enganar devido ao seu próprio invólucro, SC72, e pensar que é um DTC e não é, tá certo? Agora eu vou passar agora para um transistor digital PNP, que é o DTA 144. Conforme o quadro anterior, eu demonstrei a medida do transistor 1740, esse daqui, 2SC1740. Vocês vão observar que essa família da linha 2SC também entram na escala de SMD, esse aqui é um ponto. O tipo padrão SOT 346 é reconhecido pelo SMD. E para este ponto desse componente aqui, nós podemos observar que é o SC72. Ele não segue o padrão GDEC, que é o SOT. Ele não tem esse padrão GDEC. Ou o ROM SPT, que é um dos padrões, ou então o padrão EIAJ. EIAJ, que seria o SC72. Esse aqui, o padrão EIAJ no SMD, já seria padrão SC59. Esses padrões aqui são padrões internacionais que muitas vezes pode aparecer no reconhecimento de um esquema ou um projeto. Então eles apresentam esses padrões aqui, são padrões que poderiam ser apresentados em qualquer lugar do mundo. Então você já sabe qual é o tipo. Se for apresentado no esquema GDEC, que seria SOT 323. Se for um padrão já na aplicação de outro esquema, onde apresenta o EIAJ, então é SC70. Isso são padrões. Esse aqui é um outro tipo de padrão. Você pode ver que há uma diferença entre esse aqui é o maior, esse aqui menor, né? E esse aqui ainda menor ainda. Então esse tamanho aqui já justifica o tipo de transistor SMD. Então vocês têm que observar sempre esses detalhes aqui, tá? Mas vamos frisar o ponto do SC72, aonde o emissor terminal 1 está do lado de cá, terminal 2 coletor e terminal 3 a base. Foi o que apareceu na hora da aferição dele, não é isso? Então aqui eu só quis mostrar a parte gráfica desse componente e também os que vão aparecer agora, que vamos lidar constantemente, que são a série SMD. Vou passar agora à frente, mostrando agora o transistor DTA 144 e logo após a sua parte gráfica. Tá certo? Vamos mais à frente. Aqui podemos ver que agora eu estou utilizando o DTA 144 e irei fazer a aferição dele, aonde irei comprovar se existe alguma diferença entre seus terminais e aonde se localiza a base, emissor e coletor. Tá? E vocês vão observar, eu vou utilizar a maior escala. Primeiro eu vou usar uma escala mais baixa para vocês observarem que não vai haver deflexão. E depois irei utilizar uma escala maior para obter essa deflexão. E depois disso tudo eu irei colocar o gráfico deles. Eu já mostrei o gráfico do 2SC e agora vou mostrar agora para vocês a medida desse componente. Vou utilizar uma escala menor primeiro, X10, e vão observar se vai haver alguma deflexão. Vou fazer a partir do mesmo princípio que eu fiz com o 2SC, base central, e vou mover a vermelha primeiro. Partindo do princípio que agora eu tenho, vou botar a base como central e vou fazer as aferições aqui para obter um resultado. Vocês vão observar que vai aparecer uma pequena fuga em algum ponto aqui. É onde que vou depois explicar para vocês que se referencia isso. Então aqui não houve deflexão. No centro para cá houve uma pequena deflexão. Vou fazer uma inversão agora de terminais, aonde
eu não tenho essa deflexão, tá vendo? Não obtive deflexão. Não obtive a deflexão. Agora eu vou colocar no extremo. Também não tenho deflexão. Então, na escala X10, eu obtive uma deflexão do centro, a ponteira preta no centro, e a vermelha à esquerda. Mas no sentido inverso, já não apareceu essa deflexão. Isso aí foi porque eu encostei a ponteira agora ali. No sentido inverso, não apareceu a deflexão. Agora eu vou aumentar a escala para X10K. Tá? E vamos fazer a mesma aferição. Partindo do princípio que a base eu vou colocar ainda no meio, no centro. Tá? Eu não mostrei ainda o gráfico, mas quando vocês forem ver o gráfico, vocês vão observar isso. Que na verdade não é citado nem base, é citado entrada e saída desse componente. Depois, por ser um componente digital. Mas é um transistor. Agora vamos colocar aqui. Houve uma deflexão, nesse sentido, né? Ponteira preta e vermelha. Como já havia tido uma deflexão no X10, com certeza haveria essa deflexão. Vamos inverter. Não há deflexão. Deixa eu colocar aqui, fica. Ó, não houve deflexão e nesse sentido houve. Vou agora permanecer a vermelha nesse sentido e vamos ver se há uma deflexão. Ó, houve outra deflexão da ponteira vermelha à direita, à esquerda, a ponteira vermelha à esquerda e a ponteira preta se movimentando do centro, houve uma deflexão, e do outro ponto houve outra deflexão, à direita. Pronto. Agora eu vou colocar no sentido inverso. Vamos ver se há uma deflexão. Houve uma deflexão nesse sentido e nesse sentido. Devido à escala ser muito alta, por isso que pode estar ocorrendo essa deflexão. Mas vocês podem observar que não é um curto, e sim uma deflexão. Vamos botar no sentido inverso aqui, não há deflexão, e aqui ocorreu. Vamos ver aqui. Houve outra deflexão. Ó, observe o seguinte. Olha essa parte aqui, ó, 5 e 5. Comprova-se que, como houve um movimento duplo da ponteira preta e marcou no 5 uma escala semelhante, então comprova-se que a base seria esse ponto aqui. E os outros dois pontos seriam áreas poderiam ser considerados emissor e coletor. Mas vocês vão olhar no gráfico que esse componente não é diagnosticado base, coletor e emissor, e sim uma outra característica. No gráfico eu irei mostrar para vocês. Mas já observaram que a diferença entre o DTA, o DTC vai ser a mesma coisa. A única coisa que a base, a preta, vai ficar na esquerda aqui, e vai haver um movimento da vermelha, mostrando a mesma deflexão 5 aqui. Tá certo? Mas em relação à medida de um transistor bipolar comum e esse componente, já há uma grande diferença. E o que acontece? Devido ao invólucro, muitas vezes as pessoas se enganam em relação a obter o componente, um DTC. Aí pensa, isso aqui é um DTC. Aí considera aquele 1740 como um DTC, e na verdade não é. Então vai ter que pegar... eu recomendo sempre procurar o datasheet do componente para obter o resultado correto. Tá certo? Então vamos agora ver o gráfico desse aqui. Nesta parte gráfica aqui eu já posso mostrar para vocês dois gráficos, tanto para o DTA quanto para o DTC ou DTD. Lembra o comentário que eu fiz no vídeo demonstrando a parte física do componente? Entre o DTC e o DTD seriam NPN. Então está aqui comprovado, e o DTA e o DTB está aqui comprovado que é o PNP. Vocês já podem observar que aquela diferença entre medidas que ocorreu em alguns terminais é devido a esses dois resistores aqui. E outro comentário que eu fiz é que na verdade não é reconhecido como base, emissor e coletor, mesmo sendo que aqui está a base, entrada, coletor, saída, e o emissor seria o negativo, tá? Mas ele reconhece como um transistor, é reconhecido como transistor na série SC72, e aqui eu tenho também um NPN do mesmo formato, base, entrada, coletor, a saída, e o emissor, o terra. Então, ou GND ou ground, como podemos replicar vários formatos de entender isso aqui, terra, ground ou GND.
tá? Então nesse ponto aqui podemos observar que a diferença na medida obtida na escala maior foi devido a esse ponto. Se eu com a escala menor eu consegui apenas uma pequena fuga que foi do coletor, entre o coletor e o emissor, certo? No sentido direto, mas no sentido inverso já não acontecia isso, na escala menor. Agora, observando esses detalhes, vocês agora aprendem a fazer a aferição desse componente com maior facilidade e reconhecê-lo. Ele é um transistor digital. Depois, dentro do próprio SkyDrive, irei explicar muito mais. Como eu falei, esse curso é para direcionar vocês a aprenderem e depois que assimilar a informação, obterem mais informações com conteúdos mais reforçados, certo? Vamos avançar mais um pouco, onde irei apresentar a parte gráfica física dele, né, que vai mostrar mais a parte física dele em formato SMD. Aí depois irei passar para outros componentes que já serão os SMDs mesmo. Serão medidas, serão demonstração física dele e demonstração gráfica interna dele também. E alguns códigos. Apenas para complementar o que havia comentado anteriormente, em relação ao DTA, esse SMD, tá? E depois mais à frente agora a gente vai falar sobre os transistores SMD, mas isso aqui é para fazer um complemento na série DTA daquele invólucro SC72, onde vocês podem observar o formato desse componente semelhante ao anterior, o gráfico dele idêntico. Aqui é um outro formato que vocês podem identificar dentro do esquema, tanto esse aqui como esse aqui, para a série SMD, e também vai aparecer um formato gráfico semelhante a esse, que pode ser utilizado o formato SC72, S de sapo e C de casa, tá? Eu posso substituir esses componentes aqui por aquele invólucro? Pode, normalmente pode, dependendo do local onde vai ser instalado. Se não oferecer nenhuma implicação de ter que ficar rebaixado, normalmente, tanto faz eu colocar esse no lugar daquele, que vai ser mais complicado devido à sua perfuração. Agora, o outro pode soldar nos terminais, no local do terminal desse aqui, normalmente. Tá ok? Aqui é apenas um complemento. Avançando agora, iremos observar os transistores SMD, onde irei mostrar como identificar os tipos de SMD, alguns tipos, não todos, mas alguns tipos, e também irei mostrar para vocês como fazer a aferição deles e também destacar alguns terminais, tá certo? Vamos mais à frente agora com os transistores SMD.